Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, a partir do verso 11. Como nós falamos antes do início do nosso culto, hoje nós estamos comemorando o Dia da Mulher Presbiteriana e no último domingo, que foi o primeiro domingo de fevereiro, é o Dia do Homem Presbiteriano. Então, hoje, uma vez que nós já terminamos aquela sequência em Zacarias, né, hoje reservamos aí para relembrarmos o ensinamento do Senhor, a igreja dele, através da carta aqui de Paulo a 1 Timóteo, trazendo alguns alvos, alguns princípios, tanto para o homem quanto para a mulher de Deus, né, para o servo do Senhor. E eu convido você então a acompanhar a leitura que farei na primeira epístola de Paulo, escrita a Timóteo, no capítulo 6, do verso 11 até o verso de número 16. 1 Timóteo, capítulo 6, de 11 a 16, diz assim a palavra do nosso Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segui a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome nessa hora, quando lemos a Tua palavra, com o intuito, ó Deus, de examiná-la, e clamamos para que o Senhor, na Tua graça, misericórdia, possa nos conduzir, nos edificar, nos alimentar. Que Teu Santo Espírito, ó Deus, nos ilumine de modo que possamos compreender a Tua vontade e colocar tal vontade em prática em nossa vida. E que, debaixo da ação do Teu Santo Espírito, saiamos daqui edificados pelo Senhor. E que debaixo desse mesmo Espírito, ó Deus, o Senhor, apesar de mim mesmo, me use para falar ao coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, nesta noite. E para o meu próprio bem também é o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Irmãos, nós sabemos que o apóstolo Paulo tem como objetivo, nas chamadas cartas pastorais, trazer instrução, não apenas para Timóteo ou Tito, mas também trazer instrução para toda a igreja. E instruções para o dia a dia. E aqui no capítulo 6, nós que já tivemos a oportunidade no ano passado de estudarmos as cartas pastorais em sequência, nós vemos que aqui temos uma palavra específica para Timóteo, mas ao mesmo tempo que engloba todo o discípulo de Cristo. As exortações que Paulo traz para Timóteo são exortações aplicadas sobre a sua vida e também sobre a minha vida. E quando nós olhamos para a igreja, nós vemos que sempre é tempo de sermos exortados pela palavra do Senhor, repreendidos, corrigidos e educados para a justiça, como nós lemos no início, né? Que a utilidade da palavra é justamente essa. E essa sequência de palavras, elas não foram colocadas de modo aleatório, mas sob inspiração do Espírito Santo, e a revelação da palavra do Senhor aponta justamente para atitudes que a palavra de Deus atua em nossa vida, e que infelizmente nos nossos dias tem sido deixado de lado. Hoje a palavra serve muito mais
ao invés de ensino, de correção, de repreensão, de admoestação e de educação na justiça, ou seja, chamar a nossa atenção para a postura que Deus quer que nós tenhamos, ela tem servido como se fosse uma palavra de motivação, como se fossem palavras mágicas, né? Para que a gente pudesse determinar alguma bênção, alguma situação na nossa vida, ou tão somente um amuleto, como se nós pudéssemos tão somente usá-las como se fosse um objeto mágico de proteção. Né? Não é à toa que é muito comum você encontrar, de vez em quando, a Bíblia aberta dentro das casas, em especial algum salmo de exorcismo, né? Salmo 91, que diz que Deus vai pesar a mão sobre todos os demônios ali, seta que voa de dia, não sei das quantas, mortandade, não sei das quantas. Então coloca ali como se fosse um amuleto, e a Bíblia é aberta dentro da casa, mas a Bíblia não está de fato presente naquela casa. A Bíblia não foi revelada pelo Senhor para ser um amuleto, mas ser de fato uma fonte de instrução, de ensino, de correção, de admoestação, de educação na justiça para mudar a sua vida. E muitos, infelizmente, que já passaram pela a experiência do encontro pessoal com Jesus, ou seja, a conversão, a graça de terem sido alcançados pelo Senhor, ainda não desfrutam da vida abundante que o próprio Deus promete na sua palavra. São crentes que estão aí estagnados quanto à vida cristã, que estão raquíticos, que estão desnutridos, porque não se alimentam do alimento que a palavra de Deus, de fato, tem o poder de trazer. A Bíblia mesmo chama esses crentes, salvos em Cristo, é verdade, mas chamam eles de crentes carnais, porque não se dão na ideia de buscar a presença de Deus, de se alimentar de Deus, da presença de Deus e do alimento que o próprio Senhor nos dá. Esses crentes aí, então, né, desnutridos, estagnados ou carnais, como Paulo vai chamar lá em Coríntio, os anos passam e essa pessoa continua sempre igual, somente desfrutando da salvação em Cristo Jesus, mas não atua, não serve, não cresce, não amadurece, não é ensinado, não é corrigido, não é repreendido, não é educado na justiça. Vive anos e anos caminhando junto, debaixo da sombra, durante a nossa peregrinação no deserto, mas não desfruta daquilo de melhor que Deus tem para eles. Agora, será que Jesus nos chamou e nos deu a salvação e é só isso? Já está demais? Ou será que o Senhor, quando enviou o seu Filho para morrer por nós, se entregar na cruz do Calvário e salvar para si um povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo, é para que agora você, que foi alcançado por essa graça, que faz parte desse povo de propriedade exclusiva de Deus, que agora faz parte de uma nação santa, que desfruta de uma comunhão tal, que é chamado de sacerdote. Será que esses que foram alcançados por toda a obra salvífica de Jesus, foi chamado simplesmente para viver a vidinha do nosso dia a dia, simplesmente aguardando o retorno de Jesus e o dia final? Ou será que Deus tem planos maiores para nós, dentro do seu contexto de família, dentro do seu contexto de igreja, dentro do seu contexto de povo? Será que você foi chamado simplesmente para ser contado no rol de membros da igreja apenas? Ou qual que seria o propósito maior de Deus em te chamar? Porque se fosse simplesmente pela salvação, irmãos, no último dia, ele simplesmente chegaria e dizer: olha, eu morri por vocês, pronto, acabou. E no último dia você ficaria sabendo se seria salvo ou não. Pronto. Porque não precisa servir, não precisa buscar santificação, não precisa
se encher do Espírito, não precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus, não precisa se dedicar, se consagrar, vida piedosa, vida dedicada e consagrada ao Senhor, nada disso teria valor. Agora, se Deus nos chama e nos reúne para fazer parte do seu corpo, há algo a mais que deve ser realizado para a honra e glória daquele que nos chamou. Então, qual que seria o desejo de Deus para o homem, para a mulher, que ele chamou das trevas? Em vários momentos das Escrituras nós vemos. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e de um modo bem simples e de modo sintetizado, isso aponta para o fato de você ser luz. Ele te tirou das trevas para que você seja luz, e a vossa luz brilhe. E brilhando diante dos homens, os homens vão ver as suas boas obras, que são realizadas em Cristo e segundo o ensino de Cristo, e darão glória ao Pai que está nos céus. De um modo bem simples é isso. Agora, tem cristãos que já foram alcançados por essa graça de Deus e que a luz é tão opaca ou tão inexistente que não serve para nada. São luzes que foram colocadas debaixo da candeia e não no velador, debaixo da cama e não no velador. É o sal que perdeu o seu sabor. Irmãos, Deus, quando nos chama e nos agracia com a sua salvação, nos faz isso porque Ele quer nos conduzir a uma vida de intimidade, de experiências, de crescimento e de situações que vão nos conduzir a um amadurecimento através de uma vida de dependência e comunhão verdadeira com Ele. Nós sabemos que Jesus transforma vidas. Nós sabemos que Jesus abre os olhos para os que são chamados, e para que esses enxerguem o alvo e se desloquem até o alvo. A palavra do Senhor nos chama a atenção que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e com os olhos fitos, firmados nele, correr a carreira que nos foi proposta, prosseguir para o alvo, e não vivermos estagnados aguardando o alvo. A vida cristã tem que ser uma vida de crescimento, de amadurecimento, de maior envolvimento com a causa a cada dia. Não é à toa que a própria Escritura usa em vários momentos a analogia do corpo e a analogia da agricultura para dizer que nós somos parte de um corpo vivo. E uma árvore que não cresce, que não amadurece, que não produz frutos, é porque ela está com algum problema. Um organismo que não cresce, que não se movimenta, que não gera nada, que não produz nenhum tipo de ação inanimada, é porque ele está com um problema, se não morto. E nós somos chamados justamente para demonstrar essa vida que nos alcançou em Cristo Jesus. Ou seja, não basta saber qual é o alvo, se não fazemos nada para alcançá-lo. Se a Bíblia diz que o nosso alvo, ou que o fim do homem é gozá-lo e glorificá-lo para sempre, não adianta apenas eu saber que o fim principal do homem é isso, mas se eu não faço nada para glorificá-lo. É como em qualquer outra área da vida, meu irmão. Você sabe aonde você quer chegar, mas se você não se movimentar, o alvo não virá até você. Você tem que ir até ele. Ah, pastor, eu quero ter tal emprego. Ah, pastor, eu quero entrar em tal faculdade. Ah, pastor, eu quero formar uma família. Ah, pastor, eu quero atingir, sei lá, uma graduação X ou Y. Mas se você ficar em casa, mesmo sabendo qual é o seu alvo pessoal, nada vai acontecer. Se você não sair da cama de manhã e correr atrás do prejuízo, se você não investir no seu estudo, no seu trabalho, e dedicar cada dia, observando aonde você quer chegar, mas lutando para avançar, mesmo que centímetro a centímetro, você nunca alcançará. E na vida cristã é a mesma coisa.
Nós sabemos qual o alvo que Deus tem para nós. Esse alvo de sermos instrumentos da sua bênção, da sua paz, da sua luz, de sermos instrumentos nas suas mãos para abençoar as nações, para ser luz aonde quer que nós cheguemos, para sermos instrumentos da proclamação das tuas virtudes. Nós sabemos que o alvo é servi-lo de todo o nosso coração, mas se você não fizer absolutamente nada para alcançar esse alvo, o alvo vai continuar lá no mesmo lugar e você também. Por isso, Paulo exorta Timóteo a crescer em busca desse alvo, a andar, a progredir em favor desse alvo. E aí, pouco antes, aqui no capítulo 6, ele vai exortar a Timóteo quanto a alguns perigos na vida. E do verso 3 até o verso de número 10, ele vai apresentar talvez um dos grandes perigos que nos impede de crescer na comunhão com Deus. O amor pelas coisas terrenas, em especial o desejo de ficar rico, o desejo de ter sucesso nessa terra. Esse é um grande perigo, irmãos. Do verso 3, se você der uma olhadinha, ele vai dizer assim: se alguém ensina outra doutrina, não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ensino segundo a piedade, porque a piedade é o foco. Esse ensino então é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões, contendas de palavras, que nascem de inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertido e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte do quê? De lucro. E aí o verso 6 continua: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas o lucro que a piedade traz não é a riqueza, é o que está escrito aí? O contentamento, o prazer de estar servindo aquele que me alcançou com sua graça. Eu não faço a piedade para alcançar a salvação, eu não ajo com impiedade para receber recompensa alguma, mas a piedade é fonte de lucro, de contentamento, de saber que em gratidão eu estou fazendo aquilo que o meu Deus quer que eu faça. E ele ainda continua, verso 7, porque nada tens trazido para o mundo, e nem coisa alguma podemos levar dele. Como diz João, né? Nu nasci, e nu eu volto ao pó. Irmão, nada daquilo que você adquirir, seja na perspectiva de conhecimento, de títulos, de posição ou de riqueza, você poderá levar. Nós nada trazemos ao mundo e nada podemos levar dele. E aí ele então diz, o verso 8, tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Eu imagino que esse ensinamento bíblico para os cristãos do século 21 é uma afronta. O que, pastor? Tendo sustento e o que nos vestir estejamos contentes? Como? Eu tenho que ser alvo de grande prosperidade, pastor. Se Deus me ama, então eu tenho que ser de fato rico, bem de vida, eu não posso passar privação nenhuma. Porque se eu passar por alguma privação, eu entro em depressão, pastor, em pânico. E eu choro como um bebê desmamado, porque o meu foco está em ser bem-sucedido, não na visão bíblica, mas na visão deste mundo. Se eu não tiver uma posição, pastor, se eu não tiver uma graduação, pastor, se eu não tiver um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, um prêmio Nobel, pastor, o que será de mim? E nada disso vai te conduzir ao céu, meu irmão. Como nós temos sofrido, porque o nosso alvo tem sido um alvo segundo o mundo presente, ou a era presente.
O nosso alvo de sucesso na visão, segundo a visão deste mundo, é justamente a ostentação de uma vida pautada em bens. E sendo que a palavra do Senhor nos mostra um alvo completamente diferente. Pastor, mas nós precisamos sobreviver, pastor. Nós precisamos ter dinheiro. Ninguém está falando nada contra isso. Mas aí não está a fonte do teu contentamento. Ou pelo menos não deveria estar. Que tenhamos uma vida fracassada na perspectiva humana e que busquemos uma vida de prosperidade na perspectiva divina, sendo ricos da graça de Deus e do poder de Deus, que vem sobre todo aquele que se humilha, que busca e que reconhece a sua carência e necessidade do Salvador. E ele continua dizendo ainda no verso 9, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, nesse desejo, nessa concupiscência, se desviaram do quê? Da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Ou seja, se desviaram do alvo. Colocaram o alvo somente no sucesso que o mundo diz ser sucesso. Cuidado, irmãos. A palavra de Deus nos exorta a crescermos na busca do verdadeiro alvo. E falando disso, então qual que deve ser o alvo do servo e da serva de Deus? Do verso 11 até o verso 16, Paulo sintetiza o alvo que Timóteo deveria ter e ao mesmo tempo o alvo que eu tenho que ter e que você tem que ter. Vamos dar uma olhadinha. A primeira situação que ele nos apresenta aí é que devemos ter como alvo andar nas qualidades ou nas virtudes cristãs. Observe comigo aí o início, verso 11, leia comigo de novo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Que coisas que ele vai ter que fugir? Da vaidade, de buscar riqueza, da cobiça, né? De todas as situações que foram ditas até agora, que diz que é um perigo, do sucesso segundo o padrão humano. Foge disso, foge dessas coisas, porque você vai se atormentar. Isso pode, inclusive, te desviar da fé. Foge dessas coisas. E aí ele continua dizendo, antes, ao invés de procurar riqueza, ou de ter como alvo na vida a prosperidade desse mundo, antes, segue o quê? A justiça, antes da piedade, aí tem uma palavrinha, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. O que são isso? Justiça, piedade, fé, amor, constância e mansidão. Se não, qualidades cristãs, virtudes cristãs. Então, o nosso alvo como servo de Deus ou serva de Deus é fugir daquilo que pode me desviar da fé e me conduzir a andar em qualidades que revelam a minha fé, que revelam a minha crença e revelam o Senhor a quem eu sirvo. É fugir de tudo aquilo que pode me conduzir a, como ele mesmo diz, a atormentar-me com muitas dores, porque não é fácil, irmãos. Quando a gente está prostrado diante do alvo do mundo e a gente não alcança o alvo que o mundo coloca como sendo expressão de sucesso, a gente pira, a gente se atormenta.
Tem gente que fica apavorado. O fato de, às vezes, em algumas situações da vida, por conta de crises, de pandemias, ou sei lá o que for, mudar o seu padrão financeiro, para muita gente isso é o fim do mundo. Olha, vamos ter que fazer aqui algumas adaptações em casa. Nós vamos ter que desligar alguns serviços. O quê? Desespero. A internet está cheia de vídeos aí, que inclusive mostra adolescentes, né, que são privados dos seus equipamentos eletrônicos, e os moleques entram num desespero que você fala, meu Deus do céu. Já viram isso? O pai chega para o filho e fala, não, você está ficando muito no celular, dá o seu celular. O moleque cai para o chão, rola, bate a cabeça. Como se o mundo tivesse acabado, porque aquele é o alvo de sucesso dele. Se ele chegar na escola e falar para os amigos que não está mais com o celular, por isso que ele não está jogando até as 3 horas da manhã, essa é a maior vergonha da vida dele. E aí ele entra em desespero, tenta suicídio. Nós estamos criando isso, irmãos, porque nós temos dado para os nossos filhos alvos irreais. Nossos filhos não podem ir mais com o bornalzinho, com o caderninho, a canetinha, no bornal. O que é isso, pastor? Pelo amor de Deus, a vergonha que seu filho vai passando de bornal na igreja, lá na escola. Tem que ser aquela mochila intergaláctica, com GPS, e com kit de sobrevivência. Se não for essa, não serve. E o menino chega assim, pai, como que eu vou na escola sem a mochila intergaláctica? Eu vou morrer, porque só eu não tenho. Pai, faz a moda diferente. Não, mas nós mudamos o alvo, e aí nos atormentamos, e criamos situações que podem nos desviar da fé. Tem pais que exaltam as práticas pecaminosas dos filhos. Ao invés de exaltar as qualidades cristãs, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, enfatiza a malandragem. Eu já vi pais crentes incentivando os filhos a roubar nos jogos. Com as crianças nós tínhamos uma situação, aí as crianças jogando lá um determinado jogo, o infelizinho, que é o filho do infelizão, começa a roubar. E aí as crianças falam, fulano, você está roubando. E a criança não para de roubar, porque o pai ensina isso, porque o pai rouba o dinheiro de missões até hoje. O pai escreve livros mentirosos até hoje, contando experiências com Deus que nunca existiu. E aí então as crianças chegam para esse pai, que é pastor, e falam assim, tio, o fulaninho, o infelizinho está roubando. E aí o que você espera de um cara que é pastor? Aí ele chega e fala, ele é esperto mesmo. Rouba também. Fulano está roubando? Rouba também. Ô filho de Satanás, você está ensinando alvos errados para a sua criança. Ao invés de ensinar as qualidades cristãs a fugir daquilo que é o padrão e o alvo do mundo, os próprios pais incentivam os filhos. A cada dia, nós temos visto as crianças se envolverem em situações de extremo ansiedade, pavor, porque eles não têm alcançado o padrão que tem sido mostrado para eles. Daqui a um tempo, antes de cortar o cordão umbilical, a criança já vai ganhar um celular. Havia uma publicidade japonesa de uma máquina fotográfica, que a criança saía do útero e o pai estava ali assistindo.
o nascimento do filho, e a criança sai do útero, e o pai era um japonês, arranca a máquina para tirar, mas a criança é mais rápida que ela e tira a foto do pai. Acabou de sair do útero com a máquina na mão e já tira a foto do pai. Alvos que a gente vai colocando e que trazem tormento, tristeza e geram morte, irmãos. Porque nós não incentivamos aquilo que de fato é válido. Nós damos ênfase no material e não no espiritual, na carnalidade e não no espiritual. Nós elogiamos os nossos filhos quando eles ganham alguma coisa, mas não quando eles fazem alguma coisa que é digna de ser elogiada. Cuidado. O primeiro alvo do homem ou da mulher de Deus é andar nas qualidades cristãs: justiça, piedade, fé, constância, mansidão. Somando todas essas qualidades, é o caráter de Cristo. É uma vida ética, de um padrão ético, que é o seu alvo como ser cristão. Só que quando eu não ensino para minha criança isso, é que na verdade eu já não vivo em justiça, eu já não vivo em piedade, eu não vivo na segunda fé, nessa constância, eu sou volúvel, na mansidão, mas na ideia do destempero. Cuidado, irmãos, o alvo é fugir daquilo que pode te conduzir a desviar da fé e te atormentar, e seguir as qualidades que vemos segundo o padrão do próprio Cristo. Do verso 12, aí de 1 Timóteo 6, nós vemos o segundo alvo. Ele vai dizer assim: combate o bom combate da onde? Da fé. O segundo alvo, portanto, irmãos, que o servo e a serva de Deus precisam ter, além de andar nas qualidades cristãs, nas virtudes cristãs, é se manter atuante na obra de Deus. Graças a Deus, nenhum de nós passou por uma situação de combate, de guerra, de luta. Nós vivemos uma situação que as grandes guerras já tinham acontecido, mesmo alguns irmãos que já têm idade de ter passado por elas, não estiveram combatendo. Mas, pela sétima arte, é possível nós entendermos um pouquinho como que funcionava, né? O cinema acaba nos trazendo alguns filmes que mostram qual que é a realidade de um combate. E aquele que está relacionado a combate, ele tem tempo para se descuidar? Sim ou não? Não tem. Quando nós estamos em combate, sabemos que está em guerra, mesmo no momento que não está tendo o confronto com o inimigo, você ainda precisa estar vigilante. Você ainda tem que estar se preparando. Se for possível, revendo a munição, o seu armamento, deixando tudo preparado, porque na hora do embate, está tudo certo. Quando nós estamos em combate, não tem tempo de lazer. Não tem tempo de simplesmente tirar a armadura ou tirar as armas que temos e resolver aproveitar um belo lago que porventura se encontra à nossa frente. Se você fizer isso, o risco de morrer é muito grande. E é nesse sentido que Paulo então chama a atenção de Timóteo para o fato de que nós estamos num combate, numa batalha. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo chama a atenção de que, fazendo analogias, de que o soldado que foi arregimentado, ele não pode deixar a batalha para cuidar das coisas da sua própria vida. Mas o seu objetivo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. O alvo do servo de Deus, da serva do Senhor, é manter-se atuante na obra do Senhor, que aqui é traduzida dentro desse contexto de combate. Combate o bom combate da fé. Não abaixe a sua guarda. É algo constante até a volta do Senhor. Combate o bom combate da fé. Esteja atento, vigilante, sendo fiel, preparando-se para conhecer a cada vez mais
as instruções daquele que te arregimentou, daquele que é o nosso general, daquele que é aquele que nos conduz. Esteja ciente de que nós não estamos aqui a passeio, mas nós estamos aqui diante de uma grande luta, de uma grande batalha, e que se você baixar a guarda, isso pode te conduzir a desviar da fé ou se atormentar. Quando nós estamos em lutas, irmãos, nós não podemos perder a atenção. Quando nós temos a noção de que estamos em combate, o nosso alvo então vai estar firmado e fixado nessa batalha. É nesse sentido que em 2 Timóteo, eu convido você a abrir lá, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, eu já citei, mas eu quero que você veja o que o apóstolo Paulo escreveu para deixar isso vivo na sua mente. E ele vai estimular na segunda epístola de Paulo a Timóteo esse combate, inclusive o sofrimento, sabendo que o alvo é fazer a vontade de Deus e não satisfazer os nossos próprios desejos ou vontades. Veja aí 2 Timóteo 2, verso 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo, o seu alvo, é satisfazer aquele que o arregimentou. A pior coisa que o cristão pode fazer, irmãos, é negligenciar o fato de que estamos nesse combate. É pensar que a vida é um passeio. Não é. Estamos aqui para servir a um Deus que nos chamou e diante de uma das piores guerras, pois é uma guerra invisível, onde o nosso inimigo tem aliados de todos os lados e tentará nos desviar do caminho. Usará tudo o que for possível para mudar a sua mente, o seu foco, o seu jeito de viver e os seus objetivos de vida, para que a causa e as coisas do Senhor sejam colocadas em segundo plano. Mas o alvo do servo ou da serva de Deus é manter-se atuante na obra do Senhor, porque só assim estaremos de fato envolvidos naquilo que importa nessa vida. O que adianta você produzir, juntar em celeiros, aumentar o número dos celeiros, para olhar por toda a riqueza que porventura você alcançou durante sua vida, e como diz o ensinamento de Jesus, vai olhar para aquilo e dizer: ei, minha alma, regala-te, porque agora nós estamos tranquilos, agora não precisa trabalhar, temos dinheiro suficiente para tudo. E o próprio Senhor Jesus diz: louco, esta noite pedirão a tua alma. Qual é o seu objetivo, irmãos? O amor do dinheiro é o princípio de todos os males. Ele não pode comprar a salvação. Enquanto o seu alvo for tão somente suprir as necessidades terrenas, talvez seus filhos estejam caminhando para a perdição. Os seus parentes, os seus amigos, pessoas que você ama e que desejariam vê-los no céu, estão se dirigindo para o caminho oposto ao caminho da salvação. Qual de fato é o seu objetivo nessa vida? Quando nós olhamos para o texto, eu convido você a retornar aqui para 1 Timóteo 6, final do verso 12, ele ainda continua dizendo assim: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Terceiro alvo do servo de Deus e da serva de Deus é buscar crescimento como cristão. Essa expressão, toma posse da vida eterna, não aponta para a ideia de que a vida eterna é algo que você possa alcançar e tomar por si só, por seus próprios esforços. O próprio apóstolo Paulo já nos ensinou de uma maneira clara, límpida, de que a salvação é pela graça de Deus, não por obras. Portanto, a expressão precisa ser entendida dentro de um contexto bíblico geral,
que não refere-se ao fato de tomar posse da vida eterna como se fosse possível ir lá e alcançar a salvação por mim mesmo, mas no sentido de crescimento segundo a salvação que eu já fui alcançado, de viver progredindo nessa carreira em que o Senhor me confiou, para que eu não fique estagnado, simplesmente pautado na certeza da graça de Deus e da salvação, não por obras, mas pela bondade, misericórdia e o amor do Senhor. O tomar posse da vida eterna me conduz a mostrar que a vida cristã, apesar da salvação ser gratuita e pela graça, exige de mim um crescimento a cada dia, um movimento, um esforço para me permanecer firme no caminho e olhando firmemente para o alvo. Paulo mesmo vai dizer isso em outros momentos, que ele inclusive deixa as coisas que já passaram e foca no alvo e se esforça para atingir esse alvo. Esse toma posse da vida eterna é nesse sentido, ou seja, não no sentido de que podemos por nós mesmos obter a salvação, mas no sentido de que devemos viver como chamados, para vivermos como salvos, para andarmos a cada dia, a progredirmos no conhecimento, ou como o apóstolo Pedro vai dizer, crescei na salvação. É uma ideia de movimento e de crescimento, de progresso. O cristão ele não pode ficar estagnado, irmãos. A sua vida com Deus ontem não pode ser a mesma de hoje. Hoje você tem que buscar mais comunhão, mais intimidade, mais crescimento. A expressão tome posse da vida eterna enfatiza a vida espiritual, o crescimento na carreira cristã. O seu conhecimento bíblico não pode ser estagnado, você tem que conhecer mais de Deus e da palavra de Deus a cada dia. A sua prática de vida tem que ser uma prática de vida cada vez mais próxima daquilo que Deus deseja que nós tenhamos. Não existe aquela possibilidade de, eu sou assim mesmo. Ou como os antigos pastores, brincavam, O crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não. O verdadeiro cristão é aquele que está em progresso, e um progresso constante, de crescimento espiritual, de conhecimento das Escrituras, de intimidade com Deus, com piedade, constância, sem a ideia do volúvel. Tem hora que está tão animado com o Senhor, servindo ao Senhor, falando de Deus para todo mundo, se envolvendo, dali a pouco está lá, largado no sofá, jogado, como se fosse o último homem da face da terra. Essa perspectiva volúvel, irmãos, não me conduz para esse progresso de comunhão e intimidade com Deus. Tomar posse é me conduzir a cada dia a buscar e a crescer de tal forma que o meu conhecimento e a minha intimidade com Deus hoje é maior do que eu tinha ontem. É uma ideia de progresso. E por fim, irmãos, o quarto objetivo, o alvo do servo de Deus e da serva do Senhor, está aí depois na sequência do verso 13, quando ele diz assim: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível, até quando? Até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu e nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Ou seja, o quarto alvo é permanecer fiel até o fim. É andar na presença de Deus, perante Deus e perante Cristo, de modo imaculado e irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, até a volta de Jesus. O quarto objetivo, portanto, é permaneça fiel até o fim. O próprio Senhor Jesus já
exorta a sua igreja lá em Apocalipse dizendo isso: ser fiel até a morte. A ideia, portanto, dessa perseverança é uma exortação para guardarmos esse mandato de um modo imaculado, ou seja, sem mancha, de um modo irrepreensível, ou seja, de um modo reto, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo para Timóteo, consequentemente dizendo para mim e para você, é: olha, em relação à fé cristã, ande nas qualidades cristãs, fuja daquilo que não presta, mas busque virtudes cristãs, progrida, cresça no combate, que é um combate que vai exigir de você vigilância constante, e não faça isso por um período apenas não, mas faça isso até o fim, seja o fim da sua vida, ou seja o fim no sentido de quando Cristo voltar. Não desista, busque a santificação, por isso o mandato imaculado, irrepreensível. Viva segundo a grandeza de Deus, pautado segundo a obra de Cristo e focado nas promessas vindouras. Irmãos, de uma maneira simples, portanto, o apóstolo Paulo olha para Timóteo e traça para ele um alvo completamente diferente do que o mundo nos apresenta. Se nós olharmos para o mundo vai dizer o seguinte: seja esperto. Não ande em justiça, piedade, em fé, mansidão, constância. Não, seja esperto. Como diz o cântico, né? Ou a música popular, o mundo pede a Deus o quê? O mundo só pede a Deus um pouco do quê? Um pouco de malandragem. É isso que diz a música? Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Esse é o alvo. Enquanto que o alvo do cristão é o seguinte: peça a Deus que Ele te dê piedade, meu amigo, que te dê justiça. É o contrário. O mundo diz assim: regala-te, aproveita a vida. A Bíblia diz: combate o bom combate da fé. A Bíblia diz: cresça na comunhão com Deus, na vida eterna, posse da vida eterna, pensa no céu, pensa no reino celestial. O mundo diz para você: aproveita aqui agora. E ele diz assim: não se preocupe com amanhã, meu irmão. Você está colocando muita responsabilidade sobre a sua vida. Seja mais light, aproveita. Esse negócio de ser fiel, santo, imaculado, irrepreensível, para com isso. Irmãos, são alvos distintos. Só que infelizmente tem muito crente correndo atrás do alvo errado. Como servo e serva de Deus, a palavra do Senhor nos apresenta o alvo que devemos seguir. Por isso, concluindo, nós vemos que Paulo enfatiza que Deus, quando nos presenteou com a salvação, não nos deu a salvação tão somente para que sejamos salvos e ponto final, mas Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus para que houvesse de fato transformação na nossa vida. Tudo o que Jesus fez, o seu sofrimento, a sua graça, devem conduzir cada cristão, homem ou mulher, a viver de modo a demonstrar a cada dia, todos os dias, que aquilo que Jesus fez valeu a pena. Que a obra de Jesus de fato nos impactou, de fato nos transformou, de fato mudou, e que portanto o alvo que Ele me apresenta como objetivo de vida é o que de fato importa. Eu devo buscar a riqueza da graça de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Deus.
Porque o alvo que o mundo me apresenta, irmãos, pode me desviar da fé, me trazer males e atormentar-me com muitas dores. Esse processo de fazer aquilo que Deus quer, isso nós demonstramos ao Senhor através de uma vida que busque a cada dia viver segundo o alvo que Deus preparou para nós. Um alvo de andarmos segundo as virtudes que Ele mesmo revela na sua palavra. Uma ética cristã correta. De progresso, focando na vida eterna, nas coisas do céu, no reino celeste. Num combate, irmãos, constante, que exige de mim vigilância. E um padrão imaculado e irrepreensível. Não só por um tempo, mas até o fim. Que Deus possa assim nos abençoar, nos dirigir e nos preservar, irmãos. Para que o nosso coração, que é enganoso, não mude a rota do alvo certo para o alvo errado. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?